E vamos que vamos de mais uma prova simulada do Detran aqui no canal MG Simulados Detran Online. Sejam todos aí muito bem-vindos. E para darmos início aí à nossa prova simulada de hoje, vejamos o que diz a questão de número 1. Quando estacionar o veículo sobre as pistas de rolamento das estradas, o condutor será punido, alternativa A, com multa apenas. Alternativa B, com remoção do veículo e multa. Alternativa C, com apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e multa. E a alternativa D, com cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Qual das alternativas aí é a alternativa correta da questão? Analisem, vejamos a questão novamente. Quando estacionar o veículo sobre as pistas de rolamento das estradas, o condutor será punido. A resposta correta está na alternativa B, com remoção do veículo e multa. Essa é a resposta correta aí da questão. Vejamos a questão de número 2. Na figura ao lado, é correto afirmar que a distância do veículo A para o veículo B. Observem a imagem ilustrada e vamos às alternativas. A alternativa A facilita a colisão do veículo A com o veículo B. A alternativa B possibilitará a freada brusca do veículo A para não colidir com o veículo B. A alternativa C dificulta a frenagem e facilita a colisão entre os veículos. E a alternativa D diminui a probabilidade de colisão do veículo A com o veículo B. Qual é a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem, observem a imagem, observem as alternativas. E vamos lá, a resposta correta aí está na alternativa D. Diminui a probabilidade de colisão do veículo A com o veículo B. Essa é a alternativa correta aí da questão. Vamos aí à próxima questão. Questão de número 3. A distância percorrida pelo veículo do momento em que o condutor tira o pé do acelerador e o coloca sobre o pedal do freio é denominada alternativa A, distância de reação, alternativa B, distância de frenagem, alternativa C, distância de segmento, e a alternativa D, distância de parada. Avaliando aí a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? E vamos à questão, turma. A distância percorrida pelo veículo do momento em que o condutor tira o pé do acelerador e o coloca sobre o pedal do freio é denominada distância de reação. Então, a resposta correta aí da questão está na alternativa A. Agora vejamos a questão de número 4. Uma das regras fundamentais para fazer a sinalização do acidente, a alternativa A, é não sinalizar com materiais encontrados nas imediações, tais como galhos de árvores e latas. A alternativa B é sinalizar o local até uma distância a 3 metros do acidente. Alternativa C, selecionar pessoas vestidas com roupas de cor branca para fazer a sinalização. E a alternativa D, não permitir que curiosos parem na via destinada ao tráfego. Qual é a resposta correta aí da questão, pessoal? Analisem, vejam aí. Vamos lá. Uma das regras fundamentais para fazer a sinalização do acidente, a resposta correta está na alternativa D. Não permitir que curiosos parem na via destinada ao tráfego. Essa é a resposta correta aí da questão que vocês devem marcar. Questão de número 5. Estamos em constante interrelacionamento no trânsito. Nessa situação, alternativa A, somos capazes de compreender perfeitamente os erros dos outros. Alternativa B, estamos demonstrando sempre exemplares atitudes de civilidade, uma vez que há poucos acidentes.
Alternativa C, nos destacamos por frequentemente respeitar as normas e os códigos estabelecidos. E a alternativa D, devemos agir com responsabilidade e respeito às normas e às pessoas. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vamos lá, pessoal. Estamos em constante interrelacionamento no trânsito. Nessa situação, devemos agir com responsabilidade e respeito às normas e às pessoas. Então, a alternativa correta dessa questão aí está na alternativa D. Vamos lá, questão de número 6. Um condutor que vai transportar seu filho de 9 anos e que tem a altura de 1,44 m deve ser transportado, alternativa A, no banco traseiro obrigatoriamente e usando dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura. Alternativa B, no banco dianteiro ou traseiro, usando dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura. Alternativa C, no banco traseiro com cadeirinha. E alternativa D, no banco dianteiro ou traseiro, desde que com uso de cadeirinha. Qual das alternativas é a alternativa correta? Vamos lá? Vejamos a questão novamente. Um condutor que vai transportar seu filho de 9 anos e que tem a altura de 1,44 m deve ser transportado. A resposta correta está na alternativa A, no banco traseiro obrigatoriamente e usando dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura. Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vejamos a questão de número 7. Em caso de sangramento intenso em um dos braços de uma vítima de acidente de trânsito, deve-se inicialmente, alternativa A, colocar a vítima sentada com os braços esticados. Alternativa B, fazer pressão indireta nos pontos arteriais. Alternativa C, colocar talas abaixo do local de sangramento. Ou a alternativa D, fazer compressão no local com gaze ou pano limpo. Avaliando a questão, qual das alternativas aí corresponde com a questão? E vamos lá, pessoal. Em caso de sangramento intenso em um dos braços de uma vítima de acidente de trânsito, deve-se inicialmente fazer compressão no local com gaze ou pano limpo. Então, a alternativa correta da questão está na alternativa D. E fiquem atentos, pessoal, porque na prova de vocês podem vir aparecer alguma alternativa lá dizendo pano úmido ou pano sujo. Apareceu uma dessas duas palavras, considere como armadilha. Elimine essa alternativa, tá bom? O pano tem que ser limpo e seco, tá bom? Questão de número 8. Um motoqueiro apresenta ferimentos na região do peito após sofrer uma queda acidental na sua moto. Uma providência a ser tomada enquanto se aguarda o socorro é: alternativa A, comprimir o ferimento com pano limpo utilizando luvas de proteção. Alternativa B, avaliar danos movimentando os braços e as pernas da vítima. Alternativa C, limpar o ferimento com antisséptico em pó. Alternativa D, retirar o capacete para melhorar a respiração da vítima. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? Vamos lá, pessoal. Um motoqueiro apresenta ferimentos na região do peito após sofrer uma queda acidental na sua moto. Uma providência a ser tomada enquanto se aguarda o socorro é: comprimir o ferimento com pano limpo utilizando luvas de proteção. Então, a alternativa correta aí da questão é a alternativa A.
E turma, regras de primeiros socorros, eu sempre faço questão de estar relembrando a vocês aqui no canal, porque a minha intenção aqui é de ajudar vocês para a prova teórica de vocês. Então, pessoal, guardem e memorizem isso aí. A alternativa falou sobre retirar o capacete da vítima, elimine essa alternativa. A alternativa falou sobre movimentar braços e pernas da vítima, elimine também essa alternativa. A alternativa falou sobre você dar algum alimento ou alguma bebida antibiótico, ou como está aí na alternativa C, pessoal, limpar o ferimento com antisséptico em pó. Elimine essas alternativas, porque elas também serão consideradas como armadilhas. O correto, você deve manter a vítima em jejum. Você não deve dar nada para a vítima e nem passar nenhum antibiótico para a vítima, tá bom, pessoal? Então guardem e memorizem isso aí e fiquem bastante atentos com essas alternativas que sempre aparecem em questões de primeiros socorros, como pegadinhas aí para pegarem vocês aí, pessoal. Então fiquem atentos para vocês não caírem aí nessas armadilhas, tá bom? Questão de número 9, a licença de aprendizagem para a prática de direção veicular em via pública, a LADV, ou em locais autorizados para este fim, será expedida pelo DETRAN ao candidato que, alternativa A, tenha completado 16 anos de idade, alternativa B, tenha completado 18 anos de idade, alternativa C, tenha prestado o exame em veículo particular e a alternativa D, tenha sido aprovado nos exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica e de legislação de trânsito. Avaliando aí a questão, qual das alternativas é a alternativa correta. Vamos à questão, pessoal. A licença de aprendizagem para a prática de direção veicular em via pública ou em locais autorizados para este fim, será expedida pelo DETRAN ao candidato que tenha sido aprovado nos exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica e de legislação de trânsito. Então a resposta correta da questão é a alternativa D. Lembrando a vocês, pessoal, dica de prova: apareceu uma alternativa mais completa de informação, geralmente são palavras separadas por vírgulas, vai nessa alternativa, pessoal, que certamente essa será a alternativa correta da questão, tá bom? Então vamos ver aí a próxima questão. Questão de número 10. O Código de Trânsito Brasileiro prevê medidas para a melhoria das condições ambientais. Dentre elas, pode-se citar, alternativa A, a aplicação do conceito de sustentabilidade ambiental, mais áreas servidas por vias terrestres de tráfego de veículos. Alternativa B, criação de centros de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para combater os efeitos dos poluentes. Alternativa C, a fiscalização e a redução dos níveis de poluição atmosférica e sonora resultantes dos veículos. E a alternativa D, determinação de que a administração do trânsito seja responsabilidade somente dos estados. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? E vamos lá, pessoal. O Código de Trânsito Brasileiro prevê medidas para a melhoria das condições ambientais. Dentre elas, pode-se citar a fiscalização e a redução dos níveis de poluição atmosférica e sonora resultantes dos veículos. Então, a alternativa correta da questão está na alternativa C. E só um detalhezinho antes de partirmos aí para a próxima questão. Se vocês estão atentos, vocês já sabem que quando aparece a palavra somente, 90% das vezes ela será a alternativa a ser eliminada, tá bom? Então fiquem ligados aí quanto a isso. Questão de número 11 diz o seguinte: respirar a fumaça produzida por automóveis
traz prejuízo à saúde humana. O PROCONVE prevê ações que evitem esses danos através, alternativa A, de determinação do uso de máscaras, alternativa B, de estabelecimento de cotas de consumo de combustível, alternativa C, de incentivo ao uso de veículos a diesel e alternativa D, de controle de emissões de gases e de ruídos. Avaliando a questão, qual das alternativas corresponde aí com a questão? Vamos lá. Respirar a fumaça produzida por automóveis traz prejuízo à saúde humana. O PROCONVE prevê ações que evitem esses danos através de controle de emissões de gases e de ruídos. Então a alternativa correta da questão é a alternativa D. Questão de número 12 é uma demonstração de respeito aos demais usuários da via. O condutor que, alternativa A, estacionar o veículo sobre o passeio, dificultando o trânsito de pedestres. Alternativa B, o condutor que sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar. Alternativa C, o condutor que estacionar o veículo em fila dupla. E a alternativa D, o condutor que estacionar o veículo sobre a faixa de pedestre ao fechar o sinal para os veículos. Qual das alternativas é a alternativa correta aí da questão? Analisem bem e vamos à questão. É uma demonstração de respeito aos demais usuários da via. O condutor que... A resposta correta está na alternativa B. O condutor que sinalizar com antecedência em todas as manobras que for realizar. Essa é a resposta correta aí da questão. Agora vamos à questão de número 13. A placa chama a atenção do motorista para... Observem a placa e vamos às alternativas. Alternativa A, pista sinuosa à direita. Alternativa B, curva à direita. Alternativa C, pista sinuosa à esquerda. E a alternativa D, curva acentuada à direita. Avaliando aí a questão, qual das alternativas aí corresponde com a placa? Vamos lá, pessoal. Essa placa aí chama a atenção do motorista para curva acentuada à direita. Então a resposta correta da questão é a alternativa D. Questão de número 14 diz o seguinte: são consideradas vias terrestres urbanas e rurais. Alternativa A, ruas, avenidas e vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Alternativa B, estradas e rodovias. Alternativa C, praias abertas à circulação pública. E a alternativa D, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? E vamos aí, pessoal, a alternativa que corresponde a vias terrestres urbanas e rurais é a alternativa D, pessoal. E dica de prova é a seguinte: vai na alternativa mais completa de informação. Geralmente são palavras separadas por vírgulas. Então, se apareceu na prova de vocês alguma alternativa aí apresentando várias informações, vai nessa alternativa, que essa será a alternativa correta da questão. Tá bom, pessoal? Então, sendo assim, vamos ver a próxima questão. Questão de número 15. Nas estradas onde não houver local apropriado para a operação de retorno ou a entrada à esquerda, o condutor deverá parar o veículo. Alternativa A, no centro da via. Alternativa B, no acostamento à direita. Alternativa C, no acostamento da esquerda. Ou a alternativa D, junto ao eixo central. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? E vamos à questão.
nas estradas onde não houver local apropriado para a operação de retorno ou entrada à esquerda, olha a palavra-chave da questão, o condutor deverá parar o veículo no acostamento da direita, pessoal. Então, a alternativa correta da questão aí está na alternativa B. Questão 16 diz o seguinte: o condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia em, alternativa A, vias não iluminadas. Alternativa B, em túneis providos de iluminação pública. Alternativa C, em vias não providas de acostamento. E a alternativa D, em viadutos e trincheiras. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? E vamos lá. O condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia em túneis providos de iluminação pública. Então, a alternativa correta da questão é a alternativa B. Questão 17 diz o seguinte: a sinalização vertical de advertência tem a finalidade de, alternativa A, indicar os caminhos e direções a seguir no trânsito. Alternativa B, indicar uma ação que deve ser seguida obrigatoriamente pelo motorista. Alternativa C, obrigar determinadas atitudes que, se não forem cumpridas, acarretarão penalidades aos infratores. E a alternativa D, pessoal, diz o seguinte: alertar os condutores e usuários da via para condições de muito perigo no trânsito e também fazer recomendações que contribuam para a segurança de todos. Avaliando aí a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vejamos aí, a sinalização vertical de advertência tem a finalidade de alertar os condutores e usuários da via para condições de muito perigo no trânsito e também fazer recomendações que contribuam para a segurança de todos. Então, a resposta correta da questão é a alternativa D. Lembrando a vocês, pessoal, que as alternativas maiores geralmente é a resposta correta da questão, tá bom? Então, sendo assim, vamos seguindo aí para a próxima questão. Questão de número 18 diz o seguinte: as placas indicativas de serviços auxiliares tornam-se necessárias nas vias, alternativa A, rurais e urbanas, obrigatoriamente sem distinções. Alternativa B, de trânsito rápido, onde não houver acessos especiais. Alternativa C, rurais, onde os serviços forem escassos. E a alternativa D, urbanas, devido ao excesso destes serviços. Qual das alternativas aí, pessoal, é a alternativa correta? Vejamos a questão. As placas indicativas de serviços auxiliares tornam-se necessárias nas vias. A resposta correta aí está na alternativa C, rurais, onde os serviços forem escassos. Essa é a resposta correta aí da questão. Vejamos aí o que diz a questão 19. 1/3 de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos, principalmente nos desprovidos de sinalização. Para evitar colisões nos cruzamentos é recomendável, alternativa A, indicar os caminhos e direções a seguir no trânsito. Alternativa B, respeitar a regra de preferência. Alternativa C, observar o comportamento dos outros veículos. E a alternativa D, todas as afirmativas acima estão corretas. Avaliando aí a questão, qual das alternativas aí corresponde com a questão? Vamos lá. 1/3 de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos, principalmente nos desprovidos de sinalização. É recomendável, pessoal, para evitar colisões nos cruzamentos. A resposta correta da questão está na alternativa D,
todas as afirmativas acima estão corretas. E só lembrando a vocês que 90% das vezes que aparece esse tipo de alternativa, como todas as afirmativas estão corretas, essa será a alternativa correta da questão, tá bom? Então, sendo assim, vamos seguindo aí a próxima questão. Questão de número 20. A prioridade concedida aos veículos de urgência não significa liberdade para transformarem a via em pista de corrida. Gozam de prioridade de passagem. Alternativa A, todos os veículos que estiverem à direita. Alternativa B, os precedidos de batedores e as ambulâncias quando em missão de urgência. Alternativa C, os destinados a socorro de incêndio e salvamento, as ambulâncias e os de polícia quando em missão de urgência. E a alternativa D, ambulância e polícia quando em missão de urgência. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? Vamos à questão. A prioridade concedida aos veículos de urgência não significa liberdade para transformarem a via em pista de corrida. Gozam de prioridade de passagem os destinados a socorro de incêndio e salvamento, as ambulâncias e os de polícia quando em missão de urgência. Então, a resposta correta da questão, pessoal, é a alternativa C. Questão de número 21. A função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito é: alternativa A, fiscalização, alternativa B, operação, alternativa C, policiamento e alternativa D, patrulhamento. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vamos lá, pessoal. A alternativa que corresponde com a questão é a alternativa A, fiscalização. Essa é a função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, tá bom? Então, vamos seguindo aí a próxima questão. Questão de número 22. A placa de regulamentação indica que, observem a placa e vamos às alternativas. A alternativa A diz o seguinte: o trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. A alternativa B, é proibido o tráfego de veículos com reboque, tipo carretas. A alternativa C, o trânsito de caminhões é proibido. E a alternativa D, não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Avaliando a questão, ou seja, a placa, qual das alternativas aí corresponde com a questão? E vamos lá. A placa de regulamentação indica que o trânsito de caminhões é proibido. Então, a alternativa correta que corresponde com a placa é a alternativa C. Questão de número 23. O brasileiro habilitado no exterior para conduzir em território nacional deverá: alternativa A, portar a carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de validade. Alternativa B, portar a carteira de habilitação estrangeira acompanhada de sua tradução oficial. Alternativa C, portar documento de identificação. E a alternativa D, todas as afirmativas acima estão corretas. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vamos à questão. O brasileiro habilitado no exterior para conduzir em território nacional deverá portar a carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de validade, portar a carteira de habilitação estrangeira acompanhada de sua tradução oficial e portar o documento de identificação. Então, a alternativa correta da questão é a alternativa D. Todas as afirmativas acima estão corretas. E só lembrando a vocês que nesse caso, como a alternativa D, todas as afirmativas acima estão corretas,
essa será a alternativa correta na maioria das vezes, não é sempre, tá bom? Então sempre é bom vocês estarem atentos aí quanto a isso, tá? Não é porque apareceu lá todas as afirmativas, não é essa aqui que é a resposta correta, nem leu a questão direito, não leu as alternativas todas, já saí marcando, porque você pode estar caindo em uma armadilha, tá? Então é importante vocês lerem alternativa por alternativa antes de vocês decidirem qual é a alternativa correta a ser marcada, tá bom? Vamos aí à próxima questão. Questão de número 24. Os itens do veículo que interferem diretamente na segurança no trânsito são: alternativa A, direção, freios, pneus e faróis. Alternativa B, limpador de para-brisa, luzes internas e suspensão e estepe. Alternativa C, carburador, silenciador, retrovisores e sinalizadores. Alternativa D, extintor de incêndio, amortecedor, filtro de óleo e lanternas. Avaliando a questão aí, qual das alternativas é a alternativa correta? E vamos à questão. Os itens do veículo que interferem diretamente na segurança no trânsito são direção, freios, pneus e faróis. Então a alternativa correta aí da questão está na alternativa A. Questão de número 25 diz o seguinte: quando o condutor poderá ultrapassar outro veículo em movimento pela direita? Alternativa A, quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando que vai entrar à esquerda. Alternativa B, quando a via for dividida em duas pistas de sentidos opostos. Alternativa C, quando o condutor do veículo que segue à frente fizer sinal permitindo a ultrapassagem. E a alternativa D, quando os veículos lentos seguirem à sua frente. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? E vamos à questão, turma. Quando o condutor poderá ultrapassar outro veículo em movimento pela direita, quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando que vai entrar à esquerda. Só aí nessa situação, pessoal, esse condutor aí poderá ultrapassar o outro veículo em movimento pela direita, tá bom? Então a resposta correta aí da questão está na alternativa A. Agora vejamos a questão de número 26, a verificação da emissão de fumaça em excesso emitida pelos veículos automotores, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, deverá ser feita alternativa A por qualquer mecânico, alternativa B por uma inspeção veicular realizada pelo órgão competente. Alternativa C, em qualquer concessionária por ocasião das revisões gratuitas. E a alternativa D, apenas em autoelétricos. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? Vejamos a questão. A verificação da emissão de fumaça em excesso emitida pelos veículos automotores, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, deverá ser feita. A resposta correta está na alternativa B, por uma inspeção veicular realizada pelo órgão competente. E turma, fiquem atentos porque geralmente as alternativas que apresentam as palavras apenas ou somente, geralmente elas são consideradas aí como armadilhas, tá bom? Então tomem bastante cuidado aí quanto a isso. Vamos seguindo aí com as próximas questões. Questão de número 27. O condutor que na direção do veículo evita situações de acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança está praticando uma direção defensiva, alternativa A, corretiva, alternativa B, avaliativa, alternativa C, participativa e alternativa D, preventiva. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? Vamos à questão. O condutor que na direção do veículo
evita situações de acidentes ao trafegar com as devidas margens de segurança, está praticando uma direção defensiva preventiva. A resposta correta aí da questão está na alternativa D, tá bom, pessoal? Então guardem e memorizem, pessoal. Todo condutor que evita situações de acidentes ao trafegar, esse condutor está praticando uma direção defensiva preventiva, tá? Então a palavra-chave aí da questão é essa daí: evita situações de acidentes, tá bom? Então essa aí é a dica e vamos ver a próxima questão. Questão de número 28. A viscosidade do óleo lubrificante do motor a gasolina ou a álcool, a alternativa A, diminui com o aumento da temperatura do óleo. A alternativa B, aumenta com o aumento da temperatura do óleo. A alternativa C, aumenta com o aumento da pressão atmosférica. E a alternativa D, diminui com o aumento da pressão atmosférica. Avaliando a questão, qual das alternativas aí é a alternativa correta? E vamos lá. A viscosidade do óleo lubrificante do motor a gasolina ou a álcool diminui com o aumento da temperatura do óleo. Então a resposta correta aí da questão está na alternativa A. Questão de número 29. Em dias de chuva com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser: alternativa A, de 4 segundos, alternativa B, de 2 segundos, alternativa C, de 6 segundos e a alternativa D, de 10 segundos. Avaliando a questão, qual das alternativas é a alternativa correta? Vamos à questão. Em dias de chuva com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de 4 segundos. Então a resposta correta aí é a alternativa A. E para fecharmos em o nosso simulado com chave de ouro, vejamos o que diz a questão de número 30. Acompanhem aí. Ao desviar de um cavalo que atravessou a estrada, o motorista colide seu carro em uma cerca. Ao ser socorrido por populares, o motorista queixa-se de dor de cabeça muito forte. Nessa situação, os socorristas devem: alternativa A, dar um analgésico ao motorista e solicitar socorro. Alternativa B, solicitar socorro, conversar com o motorista e ouvir suas queixas. Alternativa C, fazer compressas quentes para aliviar a dor e encaminhá-lo para casa. Alternativa D, colocá-lo em um táxi que o leve para casa. Qual das alternativas aí, pessoal, é a alternativa correta? Vamos lá, a alternativa que corresponde com a questão está na alternativa B. Você deve solicitar socorro, conversar com o motorista e ouvir suas queixas. Essa é a resposta correta aí da questão. Só lembrando a vocês que em questões de primeiros socorros, apareceu alguma alternativa dizendo para você dar algum remédio, elimine essa alternativa. Apareceu alguma alternativa dizendo para você dar água ou algo para comer, elimine também essa alternativa, tá bom? E outra coisa, retirar a vítima do local. Geralmente, pessoal, também essa será a alternativa errada, tá? Será a alternativa a ser eliminada. Só em alguns casos específicos é que poderá ser retirado a vítima do local de acidente. Isso em situações de alto risco, tá bom? Então é sempre importante vocês estarem atentos e analisando alternativas por alternativas para vocês não virem caírem em nenhuma armadilha, tá bom? E é isso aí, turma, estamos chegando ao final de mais uma prova simulada do Detran. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Seu comentário é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? E é claro, não esqueçam de compartilhar com seus amigos aí da sua autoescola e também, assim como vocês, estão se preparando para a prova teórica do Detran. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês aí para um próximo vídeo com mais questões de prova teórica do Detran, tá bom?